Vou lá. Se der pra quicar assim na minha internet, aí eu deixo contigo. Sai fora, cara. Deixo contigo, que a minha internet é daquele jeito. Tá. Beleza, minhas mensagens já estão aparecendo aqui. Em 10 minutinhos por aí deve iniciar lá. Beleza. Pronto, eu acho que já tá live. Deixa só eu arrumar minhas configurações aqui. Que, por incrível que pareça, hoje a plataforma foi no tempo certo. Aquele dia a gente teve um delay maior. Sim, verdade. Tá, é isso aí. Boa noite, pessoal, para quem já está assistindo a gente. Eu acredito que já esteja online. O George, o Isaac já estão ali. George é Lucas padrão já. Tavares, Lucas Tavares também está com a gente, tenho quase certeza disso. Você abre a live, o nome do George já está fixado lá. Isso aí, cara. Aí sim. Agradeço todo mundo que tirou um tempinho para acompanhar a gente hoje, tá? Hoje a gente vai falar daquele carinha que é amado por alguns e odiado por outros, mas no fim ele ajuda a gente a resolver muitos problemas, tá? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre Jenkins, explicar um pouquinho aí sobre o que é pipeline, o que o Jenkins é na real, uma entidade, uma ferramenta, um modo de viver, não sei. Então, assim, espero que vocês aproveitem bastante aí a vinda do Levi. Já agradeço a ele por ter aceitado aí esse convite. Olha o Lucas Tavares ali. Agradeço ele por ter aceitado o convite. E se o Cássio tiver alguma coisa para falar, eu vou deixar aí pro Lucas desenrolar. A gente vai ficar acompanhando aí. Quem tiver pergunta, pode jogar aí, que a gente vai passando pro Levi, tá? Eu, Desculpa. eu, eu tenho uma consideração. Tira logo a gente da tela, deixa no Levi aí e vambora. Que é isso, cara, não quero todos esses holofotes, não. Algum comentário, Cássio, eu posso começar? O cara se apresenta e vai lá. Show. E aí, pessoal, boa noite. Bem, como a maioria já deve saber, o tema da talk de hoje vai ser Pipeline com Jenkins, certo? De antemão, já queria também já deixar claro que o objetivo dessa talk aqui é mais ter uma conversa com vocês, certo? Uma troca de conhecimentos, a gente poder falar sobre o Jenkins, falar sobre pipeline, certo? Não pretendo fazer uma talk de só passar slide, jogar informação para cima de vocês e ficar nisso, porque também às vezes eu falo demais e acabo me empolgando. Então, não tenham vergonha, qualquer coisa podem perguntar, podem interromper, fazer comentário. Tô olhando aqui a telazinha com os comentários do YouTube, então podem comentar aí que eu respondo, tá bom? Bem, antes de começar, eu me apresentar aqui para vocês. Opa. Meu nome é Levi, eu sou DevOps no Instituto Atlântico, certo? Estou trabalhando já no Atlântico há cerca de 3 anos, 2 anos e alguns meses. Atualmente eu trabalho num time voltado somente para automações e para o pipeline, certo? Bem, aqui tem meus contatos, meu LinkedIn, meu e-mail, qualquer coisa podem entrar em contato lá, podem mandar mensagem. Eu tento sempre estar atualizando lá meu LinkedIn, sempre estar movimentando lá. Então qualquer coisa podem mandar mensagem lá no LinkedIn, certo? Ou e-mail. Beleza? Bem, então novamente repetindo, qualquer coisa podem perguntar, podem deixar o comentário aí que a gente responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa no Google aqui na hora e todo mundo fica feliz. Certo? Bem, para a gente começar, antes da gente falar de Jenkins, a gente precisa primeiro falar sobre pipeline, certo? O Cássio já me adiantou que vocês, alguns aqui já viram GitLab CI, alguns já trabalharam com GitLab CI, então acho que talvez aqui alguns já conheçam o conceito de pipeline, certo? Então eu vou dar uma passada rápida aqui para o pipeline, mas se alguém não conhecer, por favor, pode deixar aqui no comentário que aí a gente dá uma focada maior em pipeline, tá? Bem, o que é pipeline, certo? Pipeline é uma palavra que, se a gente for traduzir do inglês para o português, a gente não tem uma tradução exata dessa palavra. Não tem uma palavra em português que defina pipeline exatamente. Se a gente tivesse essa palavra, seria algo como túnel, como canal, certo? E pipeline é um termo que é muito usado não só na nossa área de software,
também em vendas, pessoal de comercial também tem esse termo de pipeline usado de outras formas, porém parecidas, certo? Mas para a gente, para o Jenkins, o que importa é o pipeline de software. O que é o pipeline de software, certo? Um pipeline de software nada mais é do que um canal, vou colocar aqui um marcador, é um canal de tarefas, um canal de processos, certo? São tarefas automatizadas que serão executadas para poder implementar um CI ou um CD ou ambos num software, num projeto, num repo, seja o que for, certo? Então a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem processos, né, tarefas alinhadas em um canal que serão executadas para poder ter um CI/CD no seu repo, no seu software, certo? Bem, qual é o objetivo do pipeline? Não é só fazer esse conjunto de tarefas, esse conjunto de processos para serem executados. O objetivo principal de um pipeline é automatizar, certo? No caso aqui do nosso pipeline de software, o objetivo principal dele é automatizar todo esse processo de entrega, de integração de um software, certo? Aplicar todo esse conceito de CI/CD dentro de um software, dentro da construção do software, do teste dele, do lançamento do código, do deploy, seja do que for. O conceito de pipeline é isso, é implementar essa automatização desses processos, dessas tarefas, para poder você ter esse CI/CD, né, o conceito de CI/CD implementado no seu software, certo? Agora que a gente já deu uma passada rápida no que é um pipeline, a gente vem para o Jenkins, certo? Bem, o que é o Jenkins? O que é esse carinha que está sendo a nossa estrela da noite aqui? Bem, o Jenkins, ele nada mais é do que um software, certo, de automação open source, porque tudo que é bom é open source, né, todo mundo sabe. Nada mais é do que um software de automatização que ele é voltado principalmente para automatizar essas tarefas relacionadas com a construção, com o teste, com o deploy, com o lançamento desse código, com todas essas etapas da construção de um software, certo? Ele nada mais é do que o software que vai automatizar esse processo. Ele é o carinha que vai executar esse pipeline de forma automatizada, certo? Ele também é o software que vai implementar o conceito de CI/CD, que é implementado também com o pipeline. Então, inclusive, acho que talvez a maioria também saiba o que é CI/CD, mas eu já vi aqui que a gente tem uma pessoa que não conhece muito ainda o conceito de pipeline, nem de CI/CD. Mas o que é o CI/CD, certo? CI/CD é um conceito que é muito usado com essas questões de pipeline, todo nesse mundo DevOps atual. É um conceito que se baseia em você ter uma integração contínua e uma entrega contínua e também, se for necessário, né, um deploy contínuo do seu código, do seu software, certo? O que seria isso? É você ter um seu desenvolvedor lá que fez uma alteração no seu código. A partir do momento que ele fez esse commit, esse código já é buildado, já é testado, já é mergeado. Esse código já é feito um tratamento nele e, se for necessário, também já é lançado para produção, já é lançado para o seu centro de repositórios, para o que for, certo? A gente tem uma pergunta aqui. O Jenkins atua em todas as etapas citadas anteriormente? Sim. O Jenkins, ele é o software que vai implementar o pipeline, que ele vai gerenciar o pipeline, vai manter o pipeline, certo? O Jenkins, ele é o cara que vai executar todas essas etapas do CI e do CD, certo? Na verdade, ele é capaz de fazer isso, mas aí depende se você configurou ele para isso ou não, né? Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Até um comentário, uma coisa boa de comentar, o Jenkins, no começo dele, o objetivo dele era implementar somente o CI, certo? O objetivo do Jenkins era de ser um software de automação que iria implementar o conceito de integração contínua no seu software. Só que ele também é utilizado para poder ter a entrega contínua, certo? O Jenkins, ele foi um dos primeiros, certo? Primeiros softwares de automação desse tipo de pipelines a surgir no mercado. Já chegou a ser o maior, mais usado. Eu não sei se atualmente ainda é, mas até recentemente ele era o mais usado. E ele tem um diferencial que ele funciona baseado em plugins.
certo? Como assim? Toda e qualquer integração que você quiser fazer no seu Jenkins, ou seja, no seu pipeline do seu software, toda integração que você quiser fazer, você pode fazer ela através de plugins. Por exemplo, se o seu software, se o seu repositório é um código que utiliza NPM, você pode instalar o plugin do NPM e esse plugin vai fazer essa integração do Jenkins com o NPM e você vai conseguir executar um NPM teste, um NPM build, um install, você vai conseguir executar tudo isso do NPM, certo? E isso é um diferencial bom porque você consegue instalar o plugins de qualquer integração que você quiser fazer, do que você quiser tentar fazer, né, no seu Jenkins, né, no seu pipeline, qual for a sua necessidade. Dúvidas até agora, pessoal? Comentários? A gente tem um pequeno delay aqui no YouTube, então vou esperar só uns 30 segundos só para a gente ver se a gente tem algum comentário aqui de dúvida, certo? O tempinho aqui também que toma água. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, comentem. A gente não tem ainda nenhuma pergunta, mas podem ir perguntando aí que eu olho aqui e a gente vai respondendo no decorrer, tá bom? Bem, nessa imagem aqui a gente consegue ter uma ideia melhor, certo, de um pipeline e do Jenkins, e como um pipeline é implementado no Jenkins, porque vamos até recapitular aqui. O que é o pipeline? O pipeline é o conjunto de tarefas que tem um foco em automatizar, porque ele é automatizado, o pipeline, certo? Que ele tem esse foco em automatizar todos esses processos que são feitos normalmente manualmente na construção do software, certo? De você buildar o código, de você gerar um executável do código, de você testar o código, todos esses processos que normalmente são feitos manualmente, o pipeline executa ele automaticamente, certo? Ele tem todas essas etapas, como se fosse um canal, que é até aquela tradução que eu trouxe para vocês, certo? Ele é um canal de tarefas onde ele vai ter todas essas etapas automatizadas e executando uma de cada vez e organizando tudo isso, certo? Ok, até o momento não é pergunta. Bem, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma ideia boa de como funciona essa integração entre o Jenkins, entre o seu sistema de código, né, o seu SM, e o desenvolvedor. No caso aqui, a gente podemos partir do pressuposto que aqui é o desenvolvedor, onde ele fez o seu commit do seu código, ele fez a atualização do código, certo? Mandou para o seu repositório no Git, e através de um plugin do Jenkins, é feita uma integração entre Git e Jenkins, e quando é feita uma alteração nesse código, esse código vai ser trigado para o Jenkins, e o Jenkins vai executar o seu pipeline, certo? Ele vai executar o pipeline que foi criado para esse repositório, vai executar os stages, as tarefas que foram pré-definidas para esse repositório, certo? Que aqui nesse exemplo a gente tem como os stages, a gente tem o build, o teste, o stage e o deploy do código, certo? Tá, inclusive, se a gente for se a gente for criar uma hierarquia em um pipeline Jenkins, a gente pode dizer que a gente tem o pipeline, que seria como se fosse todo esse processo aqui, certo? Como se fosse todo o canal, e dentro do pipeline nós temos os stages, certo? Os estágios, que seria o stage de build, o stage de teste, o stage de deploy, seria todos os stages que você tem. Então, na hierarquia seria o pipeline, que tem stages, e dentro de cada stage você tem os steps, que o que seriam os steps? Seria a menor coisa que em toda essa estrutura seria o menor, seria o step, que ele seria o que realmente iria executar a sua tarefa, que seria o que executaria, por exemplo, o seu comando de npm install, o seu comando de npm build, seja o que for que você estiver executando, certo? Então, na hierarquia seria pipeline com stages, onde cada stage vai ter vários steps para poder realizar a tarefa que você quer realizar, né? Para você poder obter seu objetivo. Ok. Dúvidas, pessoal? Um delayzinho aqui de 30 segundos, né? Por enquanto ainda nada aqui. Mas recapitulando novamente.
Jenkins é o software automatizador onde você implementa e gerencia pipelines de tarefas de software, certo? Deu para entender bem? Se não tiver, por favor, pode mandar aí no chat que a gente volta, a gente explica de outro jeito, a gente dá um jeitinho. E vocês devem estar se perguntando agora como que funciona essa questão dos pipelines, como é que você cria um pipeline, como o Jenkins entende esse pipeline e afins. O Jenkins, ele utiliza o Jenksfile, certo? O que seria o Jenksfile? O Jenksfile é um arquivo de texto que você cria dentro do seu repositório, dentro do repositório do seu software, e dentro desse arquivo de texto você vai escrever todas as suas tarefas do seu pipeline, tudo que você quer que o pipeline execute, certo? Você vai criar lá os seus stages, com os seus steps, tudo bem definidozinho lá, para você poder ter todo esse seu canal de tarefas, né? Todo esse seu pipeline de tarefas. Esse arquivo de texto, de Jenksfile, ele pode ser escrito de duas formas. São duas, podemos dizer, podemos chamar de duas não linguagens, mas são duas formas já próprias do Jenkins de reconhecer esse Jenksfile, que é a forma declarativa e a forma de script. A forma de script, atualmente, ela não é muito usada, certo? Tem gente ainda que use, mas já vi em alguns fóruns o pessoal comentando que vai ser removida do Jenkins, e inclusive até na própria documentação oficial do Jenkins, o Jenkins indica que você use a forma declarativa do Jenksfile, certo? Eu tenho aqui um exemplo de um Jenksfile escrito da forma declarativa, tá certo? Como vocês podem ver, o pessoal que já é mais familiarizado com JSON, por exemplo, vocês podem ver que a gente tem uma semelhança pelo fato de a gente ter blocos, certo? A gente tem um bloco principal, que é o bloco de pipeline, certo? Que ele é um bloco obrigatório quando você está escrevendo Jenksfile, você é obrigado a botar esse bloco principal, pipeline, que dentro dele é onde você vai colocar as informações que você quer para o seu pipeline, certo? Para a criação do seu pipeline, quais são os steps e os stages, certo? Na criação desse Jenksfile, a gente tem algumas informações que são obrigatórias de serem adicionadas, como o pipeline, né? Fora o pipeline, a gente tem essa informação aqui, que é a de agent, certo? Que você pode colocar aqui para filtrar por labels, filtrar por qualquer tipo de agente que você quiser. Por que isso? Porque o Jenkins, ele trabalha com agents. Toda vez que um pipeline é executado, ele trata isso como se fosse um build, né? Como se fosse uma execução do pipeline, e essa execução, ela é rodada em um agente que é criado pelo Jenkins, certo? E aqui nessa segunda linha aqui, você pode definir para o Jenkins e você pode falar aqui para o Jenkins, Jenkins, eu quero que você rode no agente que tenha tal coisa, que ele tenha tal label, certo? Você tem várias opções de adicionar aqui, tá bom? Mas nesse caso aqui a gente colocou o N, que aí no caso ele pega qualquer agente, ele não faz nenhuma filtragem de agente, certo? Mas até reforçando, essa informação aqui é obrigatória, tá bom? Toda vez que você for criar um pipeline, você tem que adicionar essa informação de agente. Mesmo que você adicione aqui, né, que aí no caso vai ficar disponível para todos os stages, ou se você quiser, você pode adicionar dentro do stage, que aí no caso essa informação vai ficar exclusiva somente para esse stage, certo? Que no caso, por exemplo, aqui você poderia ter um stage que você precisa de um agente que tem um environment específico. Aí você bota esse filtro somente para esse stage, e no outro aqui você coloca o filtro para outro agente ou qualquer agente sem nenhuma filtragem, certo? Como eu falei naquela hora, a gente tem alguns stages, stages não, alguns valores que são obrigatórios, e o outro valor obrigatório é o de stages. Você é obrigado a definir os seus stages, que aqui no caso nós temos 3 stages. Nós temos um stage de build, nós temos um stage de teste e nós temos um stage de deploy, certo? E dentro de cada stage você tem os seus steps, que são os passos, certo? Que é o menor da cadeia, de como a gente falou lá, da hierarquia, certo? Como vocês podem ver aqui, ele está executando o comando make, certo? Utilizando um plugin default do Jenkins, que é o SH, que no caso ele irá executar isso aqui dentro mesmo do shell do agente. Ele vai simplesmente executar o comando make dentro do repo e vai buildar. Finalizou o stage de teste, de build, perdão.
No segundo stage, como a gente tem aqui, a gente tem um stage de teste, que aí ele vai fazer o mesmo esquema, utilizando o plugin de SH próprio do Jenkins, já default, vai executar o comando make check, e aqui na próxima linha ele já está utilizando outro plugin, certo? Que é o do JUnity, que eu acho que provavelmente aqui provavelmente vocês já tenham ouvido falar, não sei, mas é um framework JUnity de teste, certo? E esse plugin aqui é um plugin também que já vem de default no próprio Jenkins, tá bom? Que aqui você basicamente está dizendo para ele qual é o arquivo de saída dos resultados dos testes que você vai executar aqui no stage, tá certo? E por último, aqui no stage deploy, está executando o make publish, que aí ele vai publicar, seja no SR da vida, seja no que for, né? Depende da sua configuração do make, tá bom? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Jerry chegou um pouquinho atrasado, mas aí eu vou deixar esse slide aqui disponível para vocês. Eu acho que talvez a gravação também fique, então aí tu consegue recapitular do começo. Usar no modo declarativo já é algo como fazer usando um modo DevOps? Edson, sim, podemos dizer que sim, certo? Podemos dizer que sim, tá? Bem, agora que eu já dei uma explicada aqui para vocês de como é o Jenkinsfile, acho que a gente pode passar aqui para um hands-on, começar a quebrar aqui um cluster, porque não tem nada melhor que quebrar um cluster, não é mesmo? Deixa eu quitar aqui. Opa, passei demais. Volta, quita. Ok. Vamos lá. Bem, para a gente poder fazer esse hands-on aqui, eu não vou mostrar aqui para vocês sobre a instalação do Jenkins, tá bom? Porque vocês encontram isso facilmente na internet, tá? Então, qualquer tutorialzinho que você encontrar na internet, você instala facilmente o Jenkins, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu já tenho um Jenkins com um cluster Kubernetes da Google Cloud, tá bom? Já tem um Jenkins lá rodando, já tá aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um Jenkins aqui rodando deployado em um cluster Kubernetes. Acho que talvez o pessoal aqui já seja um pouco familiarizado com Kubernetes. Vamos ver aqui se roda que a minha internet está daquele jeito. Provavelmente eu fui conectado do Shell. Essa imagem dá trauma. Para quem não entendeu, essa imagem aqui é a imagem de erro do Jenkins, tá certo? Quando o Jenkins quebra ou dá algum erro, ele mostra essa imagem aqui. Para quem trabalha com Jenkins, ela é bem traumatizadora mesmo, viu? Opa, vamos lá. Pronto. Ok. Vocês podem ver que eu estou com o Jenkins deployado no Kubernetes, tá? Só um pod mesmo, tá aqui os services, deployment. Até para quem quiser começar a mexer com Jenkins. O pessoal ainda não viu muito Kubernetes, né? Pronto, aí até uma coisa boa aqui para quem também quer aprender Kubernetes, certo? A Google Cloud eu indico bastante para o pessoal, porque você pode fazer conta free, certo? Que aí você tem alguns dólares lá, acho que se eu não me engano são $300, ainda tem uns realzinhos aqui, ó. Você tem esses $300 disponíveis para você usar o que você quiser na Google Cloud. Você pode quebrar, você pode criar cluster Kubernetes, você pode criar instâncias, você pode fazer o que quiser. Então, para quem está aprendendo é muito bom, tá bom? Então, eu tenho um cluster aqui Kubernetes, onde eu estou com o meu Jenkins deployado, tá bom? E tá aqui ele, certo? Deixa eu fazer login aqui. Pegar a minha senha aqui. Cadê a senha? Tá aqui. Até dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Pode aumentar a tela. Acho que foi a daqui, né? Talvez tenha ficado pequeno, só para vocês darem uma olhadinha. Aqui o nosso pod, running, o nosso services, o deployment e o replica set, certo? Inclusive, até deixar um comentário. Isso daqui vocês criam em coisa de 5 minutos usando a Google Cloud, certo? Eles têm uns
eu posso dizer, uns packages já prontos, que aí você pode fazer o deploy do Jenkins já tudo bonitinho no cluster, certo? Bem, vocês podem ver, eu tenho um Jenkins aqui, certo? Instalado, tá nu aqui pelado, não instalei nada de fora, não instalei nenhum plugin ainda, certo? Tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um pipeline, certo? Por enquanto, eu não vou criar ainda um pipeline de... Edson, tu tá no mudo, cara. Acontece. Tu consegue dar só um zoom no browser que o pessoal tá achando que tá meio pequeno, tá? Opa, deu uma melhorada, pessoal? Porque esse monitor aqui ele é um pouco grande, aí ele fica todo desregulado. Certo, continuando. De repente já tá um zoom, eu creio que eu atenderia. Pronto, show. Bem, o que eu vou criar aqui agora? Eu vou criar um pipeline, certo? Vou criar um pipeline simples, que aqui no caso, vou nomear aqui ele como execute. Pronto, execute hello. Vou executar aqui um hello world simples, sem muita dor de cabeça, sem nada. Que demo é danado para dar problema, não é? Pronto, essa daqui é a tela de criação de um pipeline, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem informações para... Vocês têm as informações que vocês podem adicionar no seu pipeline, certo? Você pode dizer para ele que ele é um projeto do GitHub, que aí você bota a URL aqui do GitHub e assim ele vai poder pegar o repo. Você tem várias opções aqui, inclusive até se você não saber o que ela faz, você pode clicar aqui no Help, que tem uma explicação muito boa sempre, certo? Tudo que você vai fazer no Jenkins, sempre ele tem um Helpzinho do lado, que tem umas explicações excelentes do lado, certo? Não tem nem como você fazer algo de errado. Bem, mas no nosso caso aqui eu não vou criar um pipeline de software, certo? Eu vou criar um pipeline, certo, de execução, mas vai ser um pipeline com execução dentro do nosso agent. Por enquanto a gente não vai trabalhar ainda com o repositório, com o código de um software, com nada do tipo, tá bom? Aqui o Jenkins ele lhe dá a opção de você criar o seu pipeline, né, o seu Jenkins file, certo? Você pode escrever ele diretamente, certo? Aqui ele tem escrito pipeline script, mas não associem esse script aqui com o tipo lá da linguagem que eu falei antes, certo? De Jenkins file de forma declarativa e de script. Aqui não tem a ver, tá bom? Bem, eu vou criar aqui pipeline de script. Essa segunda opção aqui, pipeline de script from SCM, é para você associar a como é que eu posso dizer, a alguma ferramenta de código, certo? Seja um Git, um Bitbucket, seja o que for, certo? Que aí você pode botar aqui, por exemplo, eu só tenho um plugin do Git instalado, mas você pode instalar o plugin do Bitbucket, do que você estiver usando, de onde o seu repositório estiver, certo? Que aí você adiciona aqui Git, você bota as informações do seu repositório e você vai ter o seu repositório aqui, certo? A gente vai fazer isso já já, por enquanto a gente vai criar somente aqui. A gente vai criar um Jenkins file, certo? No seco, sem nenhum repositório, tá bom? Qual é a primeira coisa que a gente precisa adicionar na criação do Jenkins file? É o bloco principal, certo? Que é o bloco de pipeline. Ou seja, a gente vai adicionar aqui pipeline. Abre chaves, fecha chaves. Pronto, nós já temos o bloco principal. Dentro do pipeline, qual é o segundo da hierarquia? É os agents e os agents, a configuração de agents e a dos stages, certo? Então a gente vai adicionar aqui a configuração do nosso agent. Como a gente vai executar somente um Hello World, a gente não precisa de nenhuma especificação especial para o nosso agent, tá certo? A gente pode simplesmente botar aqui N, que aí ele pega qualquer agente que tiver livre, tá bom? Segundo aqui, nós vamos colocar os stages, certo? O que é um SCM? Até responder logo que a pergunta do Felipe, SCM, eu não me lembro agora eu posso dizer, da frase mesmo, da sigla, né? Mas eu acho que é Source Code Management, alguma coisa assim do tipo, mas nós podemos dizer que o SCM é um GitLab, um GitHub, um Bitbucket, certo? É onde o seu repositório está armazenado, certo? É como se fosse o seu armazenador de repositórios. Como esqueci agora o termo correto, perdão, certo? Mas deu para ficar claro? Qualquer coisa pode falar aí de novo que a gente dá uma pesquisada aqui no Google e fala um pouquinho mais sobre SCM. Eu vou até olhar logo.
SM Jenkins. Pronto, ó, Source Control Management, ok? Source Control Management. Mas nada mais é do que o local onde o seu repositório está armazenado, tá bom? Sim. Pronto, exatamente, Edson. Sistema de controle de versão. Era essa palavra que estava faltando. Stages. Nós vamos ter que criar os nossos stages, né? No nosso caso, a gente quer executar um Hello World, então eu vou criar somente um stage, tá bom? Abrir meu bloco de stages e vou criar o meu stage. Vou colocar aqui, certo? Dentro aqui dos parênteses, a gente coloca o nome que você quer dar para o stage, tá bom? Como a gente vai executar um Hello World, eu vou colocar aqui um execute Reload, ok? E aqui dentro eu tenho que colocar o meu último carinha da hierarquia, os steps, tá bom? Em steps eu vou colocar os steps que eu quero que execute. No caso é um Hello World. No caso a gente pode colocar só aqui echo Hello World. Echo Hello World, certo? Bem, a gente já criou um pipeline. É um pipeline simples, mas a gente já criou um pipeline. Nós temos o nosso bloco principal de pipeline, nós temos a nossa configuração de agente, nós temos o nosso bloco de estágios e nós temos um estágio definido com um step definido, certo? Eu vou aplicar, vou salvar e aqui a gente já está dentro do nosso pipeline, certo? Execute hello e a gente tem aqui a opção de build now, ou seja, para a gente executar esse pipeline. Quantos steps são recomendados por stage? Cara, não tem, como é que eu posso dizer, um número exato, certo? Fica a seu critério. Por exemplo, se o seu stage é um stage que vai fazer um teste, mas para você subir esse teste, você precisa, sei lá, preparar um ambiente para esse teste. Então aí você vai acabar tendo mais steps, certo? Mas aí vai do seu conceito. Se você vê que está muito step, você vê, não, esses steps aqui eu posso quebrar em um stage, certo? O indicado é mais esse, sabe? De você quebrar nos stages para você poder ter algo organizado e não ter só aquele um monte de steps todos alinhados em somente um stage, certo? Fica a seu critério, em resumo, tá? Bem, nosso pipeline aqui já executou, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, nosso stage, o stage execute hello, e ele executou um echo hello world. A gente já tem aqui um hello world, certo? Vamos agora dar uma incrementada nesse pipeline, certo? Eu vou voltar aqui, vou ver aqui em configure, e vamos alterar aqui, vamos dar uma incrementada, certo? A gente já tem um stage, a gente tem um stage execute hello. Vamos fazer o seguinte agora, vamos tirar esse echo e vamos fazer assim, sh para ele executar o comando no terminal do nosso agent, certo? Colocar aspas duplas porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um echo hello world, igual a gente fez antes, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu botar outra pergunta, nope. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o resultado de um arquivo. Pronto. Aqui a gente está executando o echo, certo? Echo hello world, e vamos passar o resultado desse echo para dentro do arquivo hello.txt, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu tenho um stage de execute hello, então eu vou fazer isso, eu vou criar um novo stage, e eu vou botar aqui um stage catch hello, certo? Que aí eu vou botar aqui meus steps. E vou executar um sh para executar um catch nesse meu arquivo. O nome do arquivo a gente colocou hello.txt e aqui eu vou dar um catch nesse hello.txt, certo? Vamos aplicar, vamos salvar e buildar.
Deu uma melhorada aí, Felipe, da tela? Ok, pronto. A gente executou aqui o nosso echo hello world, certo? Com o resultado dele apontando para o nosso arquivo, né? Mandando para aquele arquivo hello.txt. E aqui a gente executou o nosso catch no hello.txt e tá aqui o resultado, tá bom? Vocês podem ver agora a gente já tem mais um stage, certo? A gente tem agora o stage execute hello e o stage catch hello, que a gente executou o nosso catch. Opa, gol do Ceará. Obrigado aí por avisar, Cássio. Pergunta aqui do George. Onde ficam os arquivos produzidos durante o build? Pronto, cara. Essa é uma questão importante. Até obrigado aí por perguntar, certo? Quando você, por exemplo, executa, no nosso caso aqui, que a gente executou um Hello World e criamos esse arquivo TXT. Esse arquivo ele foi criado dentro de um agent, certo? Que é esse agent aqui. Esse agent ele é um pod no Kubernetes. Como vocês ainda não viram ainda Kubernetes, para dar uma explicação rápida, podemos imaginar que isso daqui é um container, né? Ou podemos chamar de uma mini VM, certo? Ele cria uma mini VM, que é um pod no Kubernetes que vai executar esse agent. E como ele cria esse agent exclusivamente para essa execução, ao fim dela, o agent morre, é excluído, né, é apagado, e os resultados aqui, né, o que você criou, é também apagado junto. Porém, se você quer que esses resultados persistam, fiquem, aí você utiliza já um plugin, dependendo do que você estiver fazendo, certo? Para você poder subir nos artefatos do próprio Jenkins, tá? Já a gente vai criar um pipeline que usa Maven, que ele executa testes, certo? Aí nesse pipeline a gente vai utilizar o JUnit, aí eu mostro para vocês como armazenar esses resultados como artefato, tá bom? Pronto, aqui a gente executou o nosso catch e a gente já tem um pipeline com 2 stages bem bonitinho. Então, se a gente vê aqui, a gente vê que a gente tem aqui a visão com os stages, certo? Nosso primeiro build, que só tinha o execute hello, e agora o nosso segundo build, que tem o execute hello e o catch hello, certo? Bem, a gente já criou um pipelinezinho simples aqui, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão, tá? Vou mostrar aqui para vocês, essa daqui é uma visão que você tem quando você entra dentro do build, porque se a gente for até recapitular para aquela comparação que eu fiz da hierarquia, certo? A gente podemos dizer que esse execute hello é um pipeline, certo? Onde esse pipeline tem esses stages, onde cada stage desse tem os steps, certo? Então, só para poder confirmar, execute hello é um pipeline e esses dois são os stages do pipeline, tá bom? Beleza, a gente criou aqui um pipeline simples, um pipeline que executa um hello world, um catch, ok, nada de novo no mundo, né? Mas agora se a gente quiser criar um pipeline de software, que realmente é um pipeline de verdade, onde a gente utiliza mesmo diariamente, que a gente utiliza em prod e utiliza no trabalho, a gente tem que ver qual é a sua origem, né? Qual é o seu SCM, que a gente estava comentando, tá bom? O seu sistema de controle de versão. No meu caso, eu tenho minha conta no GitHub, tá bom? E na minha conta do GitHub eu tenho alguns repositórios e eu tenho um repositório aqui. Eu tenho um repositório aqui de Java, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou conectar o meu Jenkins com o meu GitHub, certo? Utilizando o plugin do GitHub que já vem de default no Jenkins e vou trigar esse meu repo aqui. Vou fazer isso agora. Vou vir aqui em New Item, certo? Até para vocês verem novamente, New Item. Em New Item eu tenho aquela tela onde eu tenho as várias opções de pipeline, certo? Essas opções aqui, todas dependem da sua necessidade. Tem uma breve explicação aqui em cada uma, que aí você pode ler e você vê qual é a sua necessidade, tá bom? Então, um comentário aqui do Honey, até um Hello World usando ferramentas da voz é mais bonita, é verdade, viu? Ok, bem, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui essa opção GitHub Organization, certo? Essa opção aqui, até para deixar claro para vocês, GitHub Organization, ela fica disponível
a partir do momento que você instala o plugin do GitHub Branch Source, certo? Até que eu tinha comentado para vocês que o Jenkins funciona a partir de plugins dessa forma. Você tem aqui o nosso Plugin Manager, que você pode vir aqui e você pode pesquisar o plugin do que você quiser e instalar o plugin, tá certo? Por exemplo, vamos aqui usar como exemplo, eu quero um plugin de NPM. Vou esperar carregar aqui. Quero um plugin de NPM. Eu venho aqui, pesquiso NPM e ele já me dá uma opção aqui, ó, Pipeline NPM Integration. Ele dá uma breve explicação. Se você precisar de mais explicação, você vem aqui, copia o nome, Google Jenkins, e você vai ter aqui no site do Jenkins, você vai ter as opções dos plugins, certo? Você tem a documentação dele, as informações que você pode usar, tá certo? Você tem tudo isso facilmente nas documentações do Jenkins, tá certo? Então, para quem quer aprender Jenkins, pode confiar na documentação, que a documentação do Jenkins é muito completa e muito boa de se usar, tá certo? Eu tenho um plugin aqui instalado, tá certo? O Jenkins ele já vem com o plugin do GitHub que integra tudo bonitinho, tá certo? De default, quando você instala o Jenkins, você já tem esse plugin. Só que eu gosto de utilizar, pronto, vocês podem ver aqui, ó, você tem todos esses plugins, ó, Git Client, Git Plugin, Git Server, tudo isso aqui já são meus plugins pré-instalados por default no Jenkins. Mas eu gosto muito desse daqui, ó, GitHub Branch Source, certo? Porque nele aqui você pode clonar, você pode se conectar com uma organização inteira, se você estiver utilizando GitHub, certo? Ou você pode se conectar com a sua conta, que aí ele automaticamente já triga todos os repositórios que você tem na sua conta, certo? Todos os repositórios que tem um Jenkins file, né, obviamente, certo? Eu instalei esse plugin aqui, tá, certo? E eu vou utilizar ele agora para poder escanear a minha conta no GitHub. Eu vim aqui, vou selecionar GitHub Organization, certo? E vou colocar aqui o nome que eu quero para esse pipeline. O nome do pipeline vai ser meu nome, porque é a minha conta, né? Ok. O zoom aqui bem para atualizar. E a gente já está naquela tela novamente de criação de pipeline. Vocês podem ver, a gente tem bem mais abas agora, bem mais opções por conta desse plugin. E a gente pode vir aqui, botar aqui o nosso display name eu vou colocar Levi Rosal org, vou botar Levi Rosal account. Ok, aí você pode botar uma descrição, certo? Você tem aqui as opções de disable, que se você não sabe o que é, vem aqui no help, como eu já falei. E a gente vem aqui, ó, projects, GitHub Organization. Aqui eu vou adicionar essa credential, certo? Mas o que é essa credential aqui? Deixa eu até aplicar aqui para vocês. Visualização na Arabic. Pronto. É porque eu já tenho essa minha credencial cadastrada, tá? Mas se você não tiver, você vem aqui em Manage Jenkins, certo? Você vai ter aqui Manage Credentials. E você vai ver que aqui são as credenciais que você tem armazenada dentro do seu Jenkins, tá bom? Essas credenciais, por que ficam aqui? Para você poder ter elas disponíveis durante a sua execução do seu build, do que você estiver fazendo, tá certo? Você pode armazenar elas exclusivamente para um repo, exclusivamente para uma organização, você pode deixar ela global, tá certo? Como aqui no Jenkins eu vou tudo integrar com o meu Git, eu deixei ela global, tá certo? E para criar essa credential vem aqui, Domains, Global, você tem aqui add credentials, e você vai ter aqui vários tipos de kind, vários tipos de credential que você quiser adicionar. Você pode adicionar uma service account do Google, você pode adicionar service account do Kubernetes, você pode adicionar um secret file, por exemplo, se você quiser adicionar um arquivo de chave pública, o que você quiser. Ou você pode vir aqui em username with password, e você coloca o seu username do GitHub, a sua senha, e aqui você coloca o ID desse secret, certo? Do ID que você quer que fique para esse secret para você apontar, tá bom? Como eu já criei, eu não vou adicionar aqui de novo. Voltando aqui para a configuração. Aqui ele vai pedir a credential, ele quer alguma credencial para usar para se autenticar, tá bom? Eu vou botar essa minha, que é o meu usuário, a minha senha da minha conta no Git, tá bom? E owner, o owner é o meu nome de usuário, tá bom? Levi Rosal, tudo minúsculo e junto. E aqui a gente tem
os behaviors, né, os comportamentos para esse pipeline, tá bom? Você tem um comportamento de como ele vai descobrir as branches dessa organização, né, da sua conta, que é a estratégia, você tem essas 3 opções e você vê qual se identifica mais para você, qual aqui lhe atende. Tá com dúvida, vem no help que ele explica. Tá um pouquinho quebrado porque tá no zoom, tá bom? Mas tá, pra vocês verem aqui, ele fica bem armadinho, mas no zoom tá um pouquinho quebrado. Mas deixa eu subir aqui. Ok, você vai ter aqui as opções. Eu vou colocar aqui only branches, ok, que aí ele vai pegar todas as branches que tem o PR, tá certo? Todas as branches que também vão ser PRs. Isso aqui é para quando ele vai descobrir PRs, tá? Aqui, descobrir PRs da origem, você bota aqui mais lhe adequar. Descobrir PRs de forks, você também bota aqui mais lhe adequar, ou vou manter aqui. E aqui a gente tem pipeline Jenkins file, tá certo? Como eu falei, por convenção, o Jenkins utiliza o nome Jenkins file, tá certo? O nome do arquivo, daquele arquivo que a gente criou, por exemplo, aqui, o nome daquele arquivo, ele por default, ele utiliza o Jenkins file. Só que você pode colocar o nome que você quiser, tá certo? Se no seu repositório você botou o nome do arquivo como chuchu, você bota aqui chuchu e ele vai reconhecer, tá certo? Eu vou manter Jenkins file para poder manter a convenção e para deixar o negócio mais bonitinho, né? Ok, aí aqui ele pergunta a periodicidade de escanear a sua org. Eu vou deixar aqui de 1 em 1 dia, tá certo? Mas você pode colocar de 1 em 1 minuto, do tempo que você quiser. Aqui são as outras informações de estratégia. Pra gente aqui não importa, são informações um pouco mais avançadas, que eu acho que se eu for explicar para vocês vai acabar complicando o entendimento. Mas por enquanto é isso, tá certo? Vou aplicar. Vou salvar. E nós já temos aqui a nossa conta, né? Nossa conta do GitHub, Levi Rosal Account, já está aqui a minha foto aqui, de cabelão grande ainda. E a gente pode vir aqui e escanear a organização. Escanear a organização, ele vai escanear toda essa organização, né? Toda a minha conta, e vai ver todos os meus repositórios, vai ver todas as branches dos repositórios, calculadora, Java, Java Pipeline, vai ver todos e vai ver qual deles tem o Jenkins file, certo? E conforme ele for encontrando o Jenkins file, ele vai adicionar esse repositório aqui na minha account, né? No meu folder, ok? Opa. Só ver aqui, there's no repository that contain video project for the mobile, né? Acho que ele deu alguma caca aqui na conexão. Acho que botei aqui. Pronto. Para vocês verem aqui, ó, ele fala Jenkins file not found, ou seja, nesse repositório aqui no limit memory, ele não encontrou um Jenkins file, então ele deixa para lá esse repositório, certo? Ele não vai trigger ele. Agora se a gente vir aqui, a gente já vai ver, pronto. Eu tenho esses meus 2 repositórios, os 2 tem Jenkins file, tá bom? Acho que tem uma pergunta aqui. O que é PR? É pull request. Até para poder deixar mais claro, o pull request é quando você tem o seu código e você quer fazer uma alteração nesse código, a gente tem essa convenção de abrir um pull request, ou seja, é uma solicitação de mudanças, a gente pode chamar assim, certo? Você faz alteração no código, abre esse PR, e quando você abre esse PR, outras pessoas revisam essas alterações e depois de revisada elas aprovam para ir, quando tiver aprovado, esse pull request é mergeado, que a gente chama, que, ou seja, o seu código que você alterou no código principal, ele é mergeado com o código principal, certo? Normalmente o código da master ou de qual a branch que você tiver abrindo o seu pull request, certo? Só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ok. Bem, eu vou utilizar esse repo aqui, tá bom? Esse Simple Java Maven, vocês podem ver aqui a minha branch master, ele já está buildando aqui porque eu já tenho um Jenkins file lá, tá bom? Com os stages definidos, com os steps definidos, certo? Até mostrar aqui para vocês, ele está aqui executando esse meu repo. Como ele é Java, eu estou utilizando o Maven, tá? E aqui ele está buildando o meu Maven. Vou mostrar aqui por cima para vocês os stages
Ó, tá aqui ele checkout SCM, ou seja, ele está fazendo o checkout do meu repositório, né? Tá baixando o meu repositório, e aqui ele já está nos stages, certo? O que é esse to install aqui? É ele instalando o Maven, que já a gente vai ver como é que funciona isso, tá bom? Pronto. Por enquanto, vamos fazer o seguinte. Como eu já tenho esse Jenkins file, deixa eu abrir meu IntelliJ aqui. Opa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear ele. Vou botar aqui como BKP, certo? E vou criar aqui um novo Jenkins file. Nope. E vamos agora no... Vou botar esse bichinho para cá para não ficar para vocês. E pronto, vamos agora pro live aqui, né? Vamos fazer no ao vivo aqui o pipeline desse repo, tá certo? Esse repo aqui, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu estou usando ele porque ele é o próprio do Jenkins, tá certo? Ele é um repo oficial do Jenkins para fazer testes de pipeline. Então, se vocês quiserem fazer testes, quiserem estudar no Jenkins, o Jenkins ele disponibiliza vários repos assim de Java, de Maven, né, com NPM, JavaScript, com o que for, para você poder fazer esses testes, para você poder estudar e aprender mais do Jenkins, certo? Ok, vamos lá. Primeiro bloco que a gente precisa é o pipeline, né, que é o bloco maior. Certo, criei aqui meu bloco pipeline. O segundo é o agent, certo? Agent, que a gente vai colocar n, porque a gente não vai precisar, certo? Até deixa eu ver aqui, comentário. Quando é configurado pelo plugin do Git Organization, ele já adiciona os webhooks em cada repositório? Cara, com webhook eu acho que tu quer falar dele trigar os repositórios, né? Ele adiciona se o seu repositório tiver o seu Jenkins file, né? Se tiver o seu arquivo de configuração do Jenkins. Ele vai checar todos os repositórios. Se ele encontrar o Jenkins file, ele vai trigar esse repositório e vai adicionar lá o pipeline, tá certo? Ah, verdade, esqueci de aumentar a fonte aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou adicionar aqui, tá? Porque não dá para aumentar ali no IntelliJ. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Vem aqui, master. Só um minutinho, tá, pessoal? Simple Java Maven. Eu puxei aqui para outra tela só para vocês não verem o Jenkins file já completo, tá? Para não dar cola para vocês. Certo? Ok, pronto. Pronto, vamos lá. Aqui a gente vai criar o nosso arquivo, tá bom? O nosso Jenkins file. Vou fazer o seguinte, pipeline, certo? Pipeline. Vou adicionar nossa informação de agent. Que no nosso caso, como não tem nada, vai ser n. E aí a gente vai adicionar agora os nossos stages, certo? Stages. Stages e o nosso primeiro stage que vamos chamar de build, tá bom? Esse é o build do nosso código Java. E dentro do nosso stage a gente vai colocar os nossos steps. Steps. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aumentar um pouco a fonte. Acho que já está melhor, né, agora. Certo? Stages, stage, build, steps. E a gente vai executar aqui um sh mvn, né, do Maven. Eu vou colocar um "-b" aqui, mas isso aqui já é flag do Maven, certo? Não vai acalhar explicar. Botar aqui o skip test, que eu não quero que ele teste, eu quero que ele só build.
skip test, clean package. Certo? Por enquanto vamos adicionar somente o build aqui, tá? Copiar aqui e vamos executar. Pronto. Esse pipeline aqui já adianto para vocês que ele vai quebrar, tá bom? Ele vai quebrar porque a gente não fez uma coisa, a gente não configurou o Maven, tá certo? O Jenkins, ele tem, por default, ele tem o plugin do Maven, ele já vem com o plugin do Maven, porém você precisa configurar esse plugin, tá certo? Você precisa adicionar a versão do Maven que você quer usar, você precisa adicionar toda essa configuração do Maven, tá certo? Vamos ver aqui a execução, mas vai quebrar. Aproveitar até aqui para beber uma água. Como vocês podem ver, que ele falou, ele tentou executar o comando do Maven, mas ele disse not found, porque não está o Maven configurado. Como é que a gente configura o Maven? A gente vem aqui, Jenkins, Manage Jenkins, você tem aqui ó, Global Tool Configuration, certo? Como o Maven já vem por default, você já vai ter essa configuração aqui, você já vai ter aqui na tela da Global Tool, você já vai ter a sua configuração de Maven, certo? Você tem aqui para você adicionar a sua JDK, você adicionar o seu Git, você pode adicionar várias tools. E conforme você for instalando mais plugins, vai aparecendo mais tools aqui para você adicionar, tá certo? Estão aqui, mas eu vou apagar. Pronto. Certo? Aqui ele tem um Maven Installations. Quando você instalar o Jenkins, ele vai vir dessa forma. E você vai vir aqui, adicionar Maven. Certo? E você vai colocar aqui o Maven que você quer. Eu vou colocar Maven underline 3, underline 5, underline 0, porque vai ser a versão que eu vou utilizar dele, tá? Ok, pronto. Adicionei o nome que eu quero para esse Maven, que esse nome aqui vai ser o ID, tá bom? Que eu vou referenciar no meu pipeline. Vou ter aqui para instalar automaticamente e a versão que eu quero que ele instale. Pronto, somente isso aqui já é suficiente. Vou aplicar, salvei e pronto, a gente já tem o nosso Maven configurado. E a gente vindo aqui, a gente já vai ter no nosso Simple Java Maven, a gente já vai ter a opção de poder adicionar o Maven. Que como é que a gente vai adicionar o Maven aqui? Tools, a gente adiciona esse Tools, que é uma func própria do Jenkins, tá certo? Para você adicionar aquelas tools que você adicionou lá, você pode adicionar aqui do Docker, para ele rodar um container, você pode adicionar do Git, da JDK, do que você tiver configurado, tá certo? No nosso caso, como é Maven, a gente vai só adicionar Maven, e vamos colocar aqui o ID que a gente botou lá, né? Que é o nome da nossa instalação do Maven, tá? Maven 350. Pronto. Só com isso daqui, já nosso pipeline já vai executar, tá certo? A gente já vai ter um stage definido, que é o stage de build. Algum comentário? Por enquanto não. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem ir mandando aí, tá? Eu tô sempre olhando aqui os comentários. Tá executando aqui. Clonando o repositório, né? Fazendo checkout. Pronto. Esse stage aqui é aquele stage de tool que a gente adicionou, certo? É que ele está instalando a tool, ele está instalando o Maven nesse nosso agent, tá certo? É um pack, um Maven na versão que a gente adicionou, a Maven 350. E ele instalou o Maven e ele voltou e foi para o próximo stage, certo? Que é aquele stage que a gente adicionou, o stage de build, que ele executou o meu comando mvn skip test clean packages, tá certo? Isso daqui já é log do Maven, tá bom? Que aí ele tá buildando o meu projeto. O Maven é assim mesmo, é muito log, tá pessoal? E como a gente pode ver aqui, com sucesso, certo? Uma pergunta aqui, Levi, qual a diferença e vantagem do Jenkins em relação ao GitHub Actions?
Cara, eu não conheço muito bem o GitHub Actions, mas se eu me lembro bem, ele tem algo a ver com o Git CI, né? Cara, eu não consigo te pontuar exatamente quais são as diferenças, tá certo? Exatas, mas provavelmente cada um deve ter o seu público, né? Cada um deve ter o seu objetivo, tá bom? Eu particularmente gosto do Jenkins porque foi o primeiro que eu aprendi e eu já sou familiarizado com ele e ele atende todas as minhas demandas, né? Mas se algum dia ele não atender, aí eu posso passar para o GitHub Actions, GitLab CI ou até mesmo somente para estudo, né? Mas logo assim de cara eu não consigo pontuar quais são as diferenças. Mas depois eu posso passar para os meninos, eles me falaram que vocês têm um grupo, né, no WhatsApp, posso passar para eles alguns pontos e eles mandam para vocês no grupo, tá bom? Ok, a gente já buildou aqui o nosso projeto, tá certo? Mas aí a gente ainda falta fazer alguns outros stages, né, que ele tá muito simplesinho. Vamos adicionar aqui um teste, vamos pegar esse teste e stage build. Pronto, vamos adicionar um novo stage aqui. Stage, a nomenclatura dele, teste e vamos adicionar os nossos steps do teste, tá bom? O Cássio mandou aqui um comentário, acho que customizações, principalmente o Jenkins, tem as vantagens de tu poder desenvolver o próprio plugin. Pronto, isso é um bom ponto. Eu não sei se no GitHub Actions tem essa opção, mas eu acho que não, né? No Jenkins você pode customizar, você pode criar o seu plugin, também a sua library, que é também algo que eu não comentei, mas você pode criar uma library para o Jenkins e você utilizar ela. Por exemplo, todo esse Jenkins file aqui, você pode criar ele de uma forma totalmente diferente. Basta você criar uma library para o Jenkins e você associa o seu Jenkins para essa library, que aí o Jenkins file você escreve na nomenclatura que você quiser, que você criou nessa library, certo? Voltando aqui, steps. E para o step de teste, a gente vai ter... a gente vai executar aqui um SH, tá certo? Com MVN test, que a gente não executou na etapa de build. MVN test. E a gente vai adicionar o seguinte. Esse daqui é uma func, tá bom? Própria do Jenkins, também, que já vende como default. Que nela você pode adicionar coisas para serem executadas no fim do teste, tá certo? Esse post é como se fosse um after step, tá bom? No fim desse stage vai ser executado o que está dentro desse post aqui, tá bom? No nosso caso aqui talvez não faça muito sentido para vocês, mas quando vocês forem criar pipelines mais complexos, vocês vão ver como é útil você ter esse post, tá bom? Para você utilizar para poder pegar os resultados dos comandos, ou para você limpar o que você fez, coisas assim do tipo, tá bom? No nosso caso, eu vou adicionar aqui um post para eu poder adicionar a minha configuração do JUnit, tá certo? Está aqui always, que é para ele executar sempre, tá bom? Que aí você pode também aqui colocar outras opções, você pode colocar para ele executar só quando falha ou só quando você tem um sucesso, tá bom? Tudo isso pode ser alterado, tá bom? E sobre essas sintaxes aqui, tanto essa do post, do always, do agent, tudo você tem disponível aqui no Jenkins. Você pode olhar aqui na documentação de sintaxe do Jenkins, tá bom? Tudo isso você encontra aqui, tudo bem detalhado, tudo bem informado, tá? Inclusive esses links aqui eu vou passar para vocês já já. Cadê meu replay? Tá aqui. Ok, e vou adicionar aqui a func do JUnit, certo? E vou colocar o que eu quero que seja o meu endereço final, né, para o meu report, né, para o report do meu teste. Que aqui ele é onde ele vai adicionar o resultado do meu teste, tá bom? Target Server File Report Xmail, ok. Always post e fechei o stage também e ok, pronto. Vou rodar aqui. Ele vai fazer todo aquele processo, né, de clonar o repositório, de instalar o Maven, de tudo. Tá inclusive sobre essa questão do Maven que ele está instalando toda vez. Tudo isso você pode alterar utilizando uma imagem de um agent especial, certo? Aqui no caso a gente utiliza a imagem do agent default do Jenkins, mas você pode criar essa imagem com as alterações que você quiser, e assim você já instala o Maven, instala o NPM dentro do seu agent, instala o que você quiser.
E assim você deixa o seu agent já com o environment pronto para o que você vai buildar, né, para o seu projeto, tá certo? Está executando aqui o build, Maymund log do Maven, espera finalizar aqui. Enquanto isso, perguntas, pessoal? Essa parte de desenvolver plugin no Action você pode fazer a sua, né? Não sei se seria a mesma coisa. Ok. Esse comando mvn test seria que o próprio Maven executa testes no código? Isso. Nesse caso aqui, o Jenkins ele está executando. Opa, deu um erro aqui, mas já a gente vê. Eu acho que eu botei alguma configuração errada aqui no JUnit, ok. Mas respondendo a tua pergunta, Felipe, esse comando mvn test é um comando exclusivo do Maven, tá certo? Aqui o Jenkins, ele tá basicamente somente instalou o Maven e ele está executando esse comando no shell do agente, tá certo? Do agente que foi instalado o Maven, tá bom? Então ele sim, é próprio do Maven, não é como se fosse um comando do Jenkins ou algo do tipo, tá certo? Vamos ver aqui o que foi que a gente fez de errado. Build, a gente buildou, testou, a gente adicionou, deixa eu ver aqui o comentário. Mop. Hours, JUnit, target, sorry file, reports, post, stage test, mvn test, ok. Vou fazer o seguinte, vamos adicionar logo aqui um último stage, tá bom? Que eu acho que até que a gente já tá passando um pouquinho aqui do tempo, acabei de reparar. Vamos adicionar aqui um último stage, que é o de deliver, que eu tenho um scriptzinho dentro desse repo que ele vai executar uns comandos dentro para poder printar um Hello World, tá certo? E fazer como se fosse a entrega desse repositório, tá certo? Como se fosse o deploy dele, tá? A gente vai adicionar aqui o stage delivery, vamos adicionar os steps. O meu step vai ser o SH. Deixa eu ver aqui, só me lembrar aqui onde é que está o meu repo. Inclusive esse daqui é o script, tá bom? É Jenkins script delivery, ok. Ponto Jenkins, ponto barra Jenkins, barra scripts, barra deliver. Ok. Agora vamos recapitular aqui o que é que está errado aqui. JUnit, target, file, report, steps, post. Vamos executar para ver, né? Vamos debugar aqui live. Certo, mais algum comentário? Por enquanto não. Todo aquele mesmo processo, né? Build do Maven e tudo mais. Esperar ele buildar aqui, vamos ver se vai quebrar. Mas eu acho que talvez o problema seja porque eu estou executando no reply, certo? Se quebrar aqui de novo, eu executo no build now, eu acho que talvez funcione. Ok, MVN teste, está executando os testes unitários desse meu código. Certo, ele falhou. Skip. Pera aí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Master. Demo sem dar erro não é demo, né, pessoal?
todo aquele processo, né? Download, MVN build, vai começar agora os testes. Levi, eu acho que ficou sem áudio aí. Não sei se foi aqui. Opa, Pronto, mas... show. Foi aí. foi então, deve ter caído aqui. Mas é isso, pessoal. Basicamente, tá aqui o nosso pipeline, tá bom? Com nossos stages de build, de teste e de delivery, ok? Cada um com seus steps definidos. Aqui no caso a gente utilizou o post para poder armazenar com o JUnit. Até inclusive, eu não me lembro agora quem foi que fez a pergunta sobre o armazenamento, né, dos resultados. É aqui que a gente está fazendo isso, ok? Aqui a gente está passando para o JUnit, onde a gente quer que fique o resultado dos nossos testes, que aí o plugin do JUnit automaticamente já vai mandar para o Jenkins essa informação. Se a gente vier aqui, ó, nas informações do nosso build, a gente tem aqui, ó, test result, que nele a gente tem o resultado dos nossos testes que foram executados com o JUnit, tá certo? Ó, tem 2 testes unitários somente, tá certo? 2 testes, os 2 passaram, nenhum foi skipado e nenhum falhou, tá bom? E a gente tem todas as informações aqui armazenadas. Se você quiser, você pode baixar essas informações, mas você tem aqui já disponível. Você pode vir aqui também, ó, pelo test result, e você tem todas as informações que você utilizou aqui, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, a hora era essa. Vou botar até aqui o slide. E é isso, pessoal. Dúvidas, comentários, alguma coisa? Esperar aqui uns 30 segundos por conta do delay. Tá inclusive essa questão do mudo. Ficou mudo por muito tempo? O que foi que vocês perderam? Show. Voltamos. E aí? Sensacional. Voltamos. Sensacional. Minhas primeiras interações com Jenkins foram traumáticas. Hoje eu consegui perder todos esses traumas, cara. Cara, eu consegui relembrar os traumas hoje. O problema grande do Jenkins é porque tipo assim, as documentações são boas, porém para teoria e para consulta de sintaxe dessas coisas, mas você encontra pouco tutorial assim mais prático, certo? E os que você encontra não é tão bem feito, sabe? Eles não explicam tão bem. Um dos pontos que eu vi os meninos comentando a respeito do porquê que o Jenkins seria melhor do que o GitHub Actions ou vice-versa, né? Na real, a gente teve essa discussão uns dias atrás no grupo da gente e o que eu falei foi o seguinte, cara, não tem um melhor do que o outro, tem aquele que atende a tua necessidade. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um pipeline num repositório meu com GitHub Actions que ele só faz pegar os arquivos que eu tenho lá e jogar no S3 na Amazon. Eu poderia usar um Jenkins para isso? Poderia, mas será que não seria uma bala de prata para um negócio muito pequeno? E com relação ao Jenkins em si, cara, no começo, as empresas que começaram a implementar pipeline e DevOps, conceitos e tal, eles foram para aquilo que tinha de melhor no mercado, né, também. Então eles começaram com Jenkins e hoje eu vejo muita gente tá migrando para outros que teriam outras coisas mais fáceis de serem usadas, já tem mais coisas prontas, né?
E é um caminho. Acho que hoje você saber Jenkins ajuda muito em entrevista, ajuda muito você entrar. É aquele negócio, o cara que faz um Jenkins configura qualquer outro pipeline, mas um cara que faz Exatamente. um Actions do S3 não faz um Jenkins, né? Acho, Exatamente. acho que é isso. É exatamente, o meu ponto era exatamente esse aí do Cássio, que para a época, já teve uma época que até o Hudson era o melhor que tinha, né? Sim. E aí veio o Jenkins e tal. Então, assim, é muito do teu cenário, do que tu precisa fazer. Então, tem uns cenários que o Jenkins se adapta bem, e tem uns cenários mais novos, assim, por assim dizer, uma arquitetura mais... que já tem ferramenta que foi desenhada para aquela arquitetura. Eu usei um pouquinho do Jenkins, eu só colocaria um adendo que tem um pluginzinho daquela interface do Blue Ocean lá, que fica Sim. bonitinho. Aí, Inclusive, tem muitos plugins assim que mexem com a interface, tá bom? Essa interface sim, aqui, a default, pouca gente usa, tá? isso. O É pessoal tem tipo aqueles muito... temas que a gente usava no Windows 7 lá para deixar ele. Tipo isso, tipo Entendi, isso. cara. Isso. Tem muita gente que reclama da interface. E aí tem o Blue Ocean, principalmente, né? A gente usava muito porque deixa a interface bem com a carinha mais nova, Sim, para assim sim. dizer. Sim. Mas eu acho que é isso. Felipe perguntou sobre produção. Felipe, a gente pode conversar sobre isso aí depois. Não era exatamente... Não era uma questão de pods, eu acho que aí é uma confusãozinha no Kubernetes mesmo. A gente pode falar Sim. sobre isso. Mas até Tá. pra dar um exemplo prático sobre isso, Felipe, eu atualmente a gente utiliza um pod, mas só que a questão é como o pod do Kubernetes ele pode ser dinamicamente alocado, você pode colocar quantos megas de memória, quantos gigas de memória que você quiser, entendeu? Então aí depende se você prefere um pod com bastante memória, se você prefere 2 ou 3 pods ali no H-mode com memória dividida, depende da sua necessidade, tá bom? Sim, isso aí. Respondeu Se for olhar do ponto de perfeitamente. vista de infraestrutura, talvez tu precise de um server, né? E o Isso. restante tá aberto ao que tu precisar, né, velho? Tu pode, Sim. como a gente tem hoje, tu pode iniciar um pod para cada pipeline ali e Isso. manter ele até o final, ou no mesmo pipeline baseado nos teus steps, tu ter 50 pods rodando ali, né? Exatamente. Isso também é um ponto. Eu acho que era isso. Eu já agradeço de antemão o Levi. Depois eu vou passar... Ele vai me passar os links, né, talvez, para eu botar lá no grupo. Depois, qualquer coisa, eu até coloco ele lá para a gente conversar, bater um papo. Sobre outras ferramentas de CI, tá? De CI e CD como um todo, de integração contínua e de entrega contínua. A gente tem um plano de trazer várias conversas dessas sobre várias ferramentas, até para dar várias opções. Então, quanto mais ferramentas você tem na caixa, melhor. Então, a gente, como o Felipe falou, tem o Circle CI, a gente tem GitLab CI, a gente tem Travis CI, tem Go CD, que já é outra arquitetura lá. Então, assim, a gente planeja trazer vários. Eu não sei se o Isaac está no chat ainda, mas a gente já vai deixar marcado para a próxima ser de GitLab CI com o Isaac. Ele fez um trabalho bem bacana com o GitLab CI, e aí a gente já está acertando com ele para a próxima ele falar um pouquinho sobre a parte de CI que o GitLab já provê integrado ali no repositório de código. Então, quem tiver interesse, inclusive, normalmente a gente faz no finalzinho do mês para o início do outro. Tá? É sempre a última semana ou a primeira do seguinte. Mas aí eu vou divulgar. Acho que era isso, agradeço todo mundo. Eu vou deixar o link do grupo lá, eu acho que eu tenho um banner aqui. A gente está sempre falando sobre isso. Como é grupo pequeno, é mais fácil de você ser respondido. Essa é a vantagem de pequenos grupos. Sim. E todo mundo está sempre se conversando, então é mais fácil de se responder. Então, só chegar lá e a gente bate um papo se quiser falar sobre qualquer outra ferramenta. Se a gente não souber, a gente pesquisa e descobre na hora. Então, é bem tranquilo. Acho que é isso aí. Agradeço demais o Levi, agradeço todo mundo que passou esse tempinho aí com a gente. E, Felipe, o brinde está em falta, tá? Depois da pandemia, a gente... Pronto, acabei de dar um para ele aí, cara. E aí, eu acho que era isso. Quem quiser falar mais, a gente está lá no grupo para conversar. Agradeço demais todo mundo. Desculpamos os problemas técnicos. E é isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. E a gente está encerrando aqui. Valeu, galera. Valeu, Levizão. Muito ótimo, cara. Foi excelente. Show. Valeu, pessoal.
Eu vou passar para os meninos os links, tá? E eles passam para vocês, tá bom? Claro. Show. Valeu, valeu.